Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O assunto de hoje são jardins tropicais. Vou falar um pouquinho historicamente sobre eles, o que caracteriza um jardim tropical e dar algumas dicas aí para quem quer buscar esse estilo no jardim. Vamos lá? Então, pessoal, os jardins tropicais nem sempre foram valorizados da maneira como são hoje. E no Brasil, um dos principais nomes que trouxeram à tona esse estilo foi o paisagista Roberto Burle Marx. Vocês talvez tenham ouvido falar dele já. Ele era brasileiro, paulistano, nasceu na década de 20, alguma coisa assim, 18, 20, por aí. E na década de 30, ele foi fazer um tratamento na vista, na Alemanha. O pai dele era alemão. E na Alemanha, ele descobriu as plantas tropicais e se apaixonou pelo assunto. Ele já se interessava muito por esse assunto, de botânica. E aí, quando ele voltou dessa viagem para a Alemanha, dessa temporada que ele morou lá, ele foi estudar as plantas tropicais no Brasil. E aí ele começou a trabalhar com arquitetura paisagística, trabalhou com grandes nomes da arquitetura modernista, então com Le Corbusier, com Lúcio Costa, com Oscar Niemeyer, e isso levou os jardins tropicais a uma projeção, começou a ficar chique ter um jardim tropical, porque até então o que se copiava eram jardins em estilo europeu, com plantas também europeias, topiaria, o jardim francês, o jardim italiano, era isso que se usava no Brasil. E não as plantas tropicais. E vocês veem, precisou um brasileiro sair do Brasil, ir até a Alemanha, lá onde faz aquele frio de lascar, conhecer as plantas tropicais nas estufas na Alemanha, para voltar para o Brasil e olhar para a flora tropical brasileira. E para poder valorizar esse estilo de jardim. Muito bem. Hoje em dia eu vejo que assim não é tanto essa referência modernista que a gente tem. O que a gente tem hoje, talvez por conta do crescimento muito grande do turismo, né, e de programas na televisão sobre viagens e tudo, eu vejo que as referências de jardins tropicais hoje, pelo menos o que a gente vê o pessoal procura no Brasil, tem referências mais lá do Pacífico, Tailândia, Indonésia, eu vou deixar passando aí algumas fotinhos, né? Tailândia, Indonésia, Polinésia, aquelas ilhas paradisíacas do Pacífico. Então tem mais essa pegada desse tipo de jardim, uma coisa um pouco mais oriental, não japonesa, né? A vegetação mais tropical mesmo, mas um pouco mais no pezinho lá no Oriente. Muito bem. E quais são as plantas que a gente usa para atingir esse estilo dentro do jardim? Então a gente usa plantas tropicais, óbvio, né? Mas existem famílias de plantas que são muito comuns nesse tipo de projeto. Então eu vou colocar o nominho delas aqui e uma foto de uma espécie, tá? Mas que fique claro que são famílias de plantas. Então dentro de cada família, que vai ser o nome, vão ter vários exemplos. Eu vou colocar só um para não ficar muito cansativo, mas aí nos jardins, que eu vou colocar depois, vocês vão ver aí uma mistura um pouco maior. Então eu separei aqui 6 famílias de plantas que podem ser usadas no jardim tropical para conseguir esse efeito. Então são elas, as helicônias, e aqui nas helicônias eu vou abrir um parênteses, que é uma das poucas plantas tropicais que tem flores. As plantas tropicais, na maioria, são mais folhagens. Então, folhas com formatos escultóricos, com cores diferenciadas. Então, vocês vão ver aí, numa das próximas famílias, que vai ter exemplos desse tipo de coisa. Então, helicônias têm flores e são bem bonitas, por sinal. Bromélias também são plantas muito utilizadas no estilo tropical. Bambus, então tem várias espécies de bambus, mas que são bastante utilizadas também.
As marantas, e daí vocês podem ver na fotinha que eu vou colocar, que a maranta é uma planta, que a família das marantas, ela tem desenho na folhagem. Então isso também, como é muito verde, não é tudo o mesmo verde. Cada folha tem um verde diferenciado e um desenho com vários tons de verde. Às vezes puxa um pouco para o amarelo, às vezes vai um pouco para o roxo, às vezes vai um pouco de cada coisa. São plantas bem interessantes, as marantas. As samambaias, que voltaram a ser moda agora, né? Era uma coisa bem anos 80, assim, tinha samambaia dentro do banheiro, e agora voltou. E as samambaias são plantas bastante tropicais, né? Bem verdes. E daí a pegada da samambaia é essa folhagem cheia, né? Volumosa, e um verdinho claro normalmente, que dá essa sensação assim, de jardim tropical. E por fim as palmeiras, que também são muito utilizadas, e daí assim, existem, eu não vou dizer milhares, não sei se chega a tanto, mas pelo menos centenas de espécies de palmeiras. E para vocês ficarem aí com um gostinho de água na boca aí, vou colocar alguns exemplos de jardins tropicais. Então eu vou deixar passando aí as imagens. Vocês podem ver que as espécies de plantas, elas são colocadas de maneira normalmente muito misturadas, para dar essa sensação de natureza. Então não é mais, como eu falei, a linguagem que era usada no modernismo. Os jardins modernistas, apesar de serem jardins com plantas tropicais, ele não parecia um pedaço de um paraíso tropical da Tailândia. E o que a gente está buscando hoje, assim como tendência, são jardins com caras mais naturais. Então tem as plantas aí, essas todas que eu falei, mas de uma maneira bem orgânica, assim, misturadas mesmo. A presença de água é importante. Então se você não tem muito espaço para fazer uma piscina, pode fazer um espelho d'água, pode fazer uma fonte com pedras naturais de preferência, esculturas que tenham a ver com essa temática aí tailandesa, da Indonésia, já trazem também essa carinha tropical. E é isso, basicamente. O jardim tropical, ele, na sua maioria, ele imita uma situação da natureza, que é o jardim que cresce na sombra da copa das árvores, da floresta tropical. Então o jardim tropical, ele fica na sombra. E é por isso que a maioria dessas espécies que eu falei, elas são famílias de plantas que se adaptam muito bem à meia sombra. Quando eu falei de plantas de interior, lembra? Eu acho que eu até falei das marantas, porque elas são plantas que se adaptam bem ao interior. E os jardins tropicais, vocês podem ver aí, que são jardins que têm muito essa coisa da sombra. Então, não significa que eu não possa fazer um jardim tropical no sol. É que, como essa referência que a gente tem atualmente é mais uma referência dos jardins que nascem ali embaixo da floresta tropical, então por isso acabam sendo plantas mais de sombra. O que é legal também, porque nem todo mundo tem a sorte de ter um jardim com sol, né? Tem muita gente que quer ter um jardim exuberante, e o jardim tropical tem isso, ele tem essa cara assim exuberante, mas às vezes não pega sol e a pessoa acha que ela não pode ter esse jardim cheio e exuberante na sombra. E não é verdade, tá aí as imagens para vocês verem. Gente, o vídeo de hoje foi esse, foi curtinho, só para dar um gostinho assim desse estilo. Do mesmo jeito que eu falei dos estilos de decoração, também existem estilos na jardinagem, no paisagismo. Qualquer hora eu volto aí com outros estilos, tá? Mas o estilo tropical é um estilo que eu gosto bastante, eu acho que é um estilo fácil de reproduzir e também de cuidar. São plantas que, como elas são plantas do nosso clima, é muito tranquilo para cuidar, porque você não precisa ficar tendo muito trabalho. O próprio clima já se encarrega de fazer o serviço. Quem gostou desse vídeo, põe o dedinho no like, não esquece de se inscrever no canal, compartilha, faz aí uma divulgação pro pessoal, quem gosta de planta, quem não gosta também, para começar a gostar. Planta é um negócio bem legal para ter, viu? Para cuidar, para ter assim, parte da família. Gente, semana que vem eu volto, quinta-feira, meio-dia. Espero vocês. Tchau!